Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Salatiel Silva. É pela graça que nos alcançou, pela verdade que nos libertou, é que nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Graça e Verdade. Desde já, quero pedir humildemente que você compartilhe esse vídeo, compartilhe esse episódio e também se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Hoje nós estamos aqui no estúdio FioliCast e recebendo uma dupla de amigos que Deus me presenteou no dia de hoje e eu quero desde já apresentá-los aqui. Está conosco eles que são apresentadores também do podcast Fala Aí. Eles vão falar um pouco desse projeto e eu quero apresentar o meu amigo Caio, que também é lá de São Paulo. Caio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Salatiel, pelo convite aí. Um prazer estar aqui com você nesse dia. Prazer é todo meu e também aí um comunicador nato, né? Presbítero Jefferson. Seja bem-vindo, se apresenta aí para a nossa rapaziada. Olá, tudo bem? Primeiramente é um prazer estar aqui. Deus abençoe, né, o convite. A gente fica muito elogiado aí por realmente poder fazer parte também desse projeto aí. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus e veio para o meu, né? E hoje estou recebendo aqui pessoas que também têm essa mesma sensibilidade e é que nós estávamos falando aqui no Bastidores. Esse lugar aqui, Caio e Gerson, é para dar voz a você, que muitas das vezes é calado por aqueles consideradamente grandes, né? Mas nós sabemos que grandes só tem um, que é Deus. E Deus, ele exalta aqueles que são humilhados. Então, esse programa é para dar voz para nós, pessoas boas de Deus, que têm conteúdo, né? Que têm a essência. Isso que é importante. É por isso que vocês estão aqui. Porque eu tenho a certeza que a essência de Deus, ele exala em vocês. Em off, nós conversando aqui, até já me emocionei, né? Eu quero saber um pouco mais. Sempre nós iniciamos e tudo tem que ser a base da Bíblia, né? Então, eu inicio com uma pergunta para ambos, e aí cada um responde na sua vez, sobre o que está descrito lá em Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o teu caminho? Eu falo de jovem porque vocês são jovens, né? E também falam para jovem, comunicam para jovem. Você entende? É bem certo que esse versículo já dá uma resposta lá. Mas o que você entende, Caio, além da resposta que tem ali no Salmo 119, 9? Purificar o caminho, a gente procura sempre melhorar, né? Sempre estar em bons lugares, procurar boas referências, né? A gente sempre tentar ser o melhor, né? Na nossa vida. Então, creio que esse versículo para mim fala muito a respeito disso, né? A gente sempre está em melhoria, né? Perfeito. É isso. E você, Jefferson, sua concepção, o que você analisa sobre essa questão? Quando eu falo dos jovens, além de vocês serem jovens, nós estamos vivendo uma decadência, né? Na juventude. Há uma estatística que o jovem não atinge mais uma idade de 25 anos. Isso é muito grave. Sim. Então, mediante essa palavra que acabei de recitar, o que você entende que você pode falar para os nossos telespectadores aqui? Eu sempre falo, né? Como a gente acaba liderando bastante jovens, né? Eu sempre falo para eles assim: nós somos luz no mundo e sal na terra, né? Como a própria palavra nos revela. E a gente tem que trazer realmente aquilo que traga as pessoas para elas entenderem que, de fato, a vida ela não está dentro de uma circunstância onde só é sobre mim, mas sim sobre pessoas, sobre vida, sobre o próximo, né? E caminhar com Jesus é justamente isso, é você entender um amor diferente, é você entender que através do seu caminhar com Cristo, você, a todo momento, você vive um aprendizado divino, e nesse aprendizado ele acaba transmitindo o amor. E esse amor ele faz realmente fazer as pessoas entenderem que cada um de nós temos um propósito em Deus. E às vezes o propósito da vida nem sempre está só naquilo que vivemos, nas nossas dificuldades, né, do dia a dia, do nosso cotidiano, está em algo muito além disso. E às vezes é fazer mesmo as pessoas entender que existe um propósito na vida, né? E principalmente quem é jovem, quem está começando a sua vida. Às vezes as pessoas a gente vê a juventude de hoje, ela acaba sendo muito encantada pelo aquilo que o próprio mundo oferece a elas. Mas muitos jovens, eles não conseguem entender o seu real propósito de vida.
E na luz da palavra a gente consegue entender isso. E uma preocupação, né, já você falando aí, que infelizmente essa questão do mundo de ser tão atrativo, ele está tirando muitos jovens da igreja, Caio. Sim. E a resposta desse salmo que nós recitamos, como purificará o jovem o seu caminho, vai dizer estudando a palavra, vivendo a palavra. Exato. Né? Hoje a tecnologia ela veio assim para nos trazer muito benefício, mas também muitos malefícios. Eu observo, não sei a visão de vocês, que essa questão tecnológica desvirtuou um pouco, ou muito, melhor dizendo, muito, a questão dos jovens em relação à palavra, a viver a essência. Né? Como nós estávamos falando, a essência sempre foi e sempre será Jesus. E a palavra é Jesus. Sim. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer, do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele é a essência de tudo. Então hoje nós gastamos muito tempo nas redes sociais, nessa era tecnológica, e esquecemos do principal, que é a bússola nossa, né, Caio? Eu vejo, na verdade, se a gente perceber, na igreja hoje, acho que da parte das crianças ali, o pai para deixar a criança para assistir o culto em paz, às vezes para a criança ficar, dar o celular na mão ali, a criança fica o tempo todo do culto. Na minha época de igreja, né, a gente não tinha essa questão. Eu até falei esses dias que hoje eu sou baterista desde os meus 8 anos, né? Comecei a tocar na igreja com 8 anos de idade, né, e toco até hoje. E hoje eu dando aula, né, na escola que eu dou aula para as crianças da mesma idade, eu vejo que não há mais tanto interesse, né? Até no nosso Ministério de Louvor mesmo, a gente não vê mais jovens interessados em ser músicos, em estar ingressado em ministérios. Então eu vejo que isso vem se perdendo desde a infância ali, e até muito por culpa dos pais mesmo, e também por questão da tecnologia, né? A gente vai desgastando, a criança fica em casa. Eu tenho muitos amigos também que às vezes deixa o adolescente, deixa a criança em casa, às vezes ali, né, não leva para o culto, não envolve ela em ministérios, em eventos da igreja, né? Eu acho que vai uma constância, vai se perdendo aí, e depois isso acaba lá na frente causando mais estragos, né? Estrago. E aproveitando esse gancho, me fala, Jefferson, quando se deu a sua conversão? Foi ainda na sua mocidade ou já foi na sua maioridade aí? Foi realmente na mocidade, né? Então eu falo assim que a minha esposa foi realmente o projeto de Deus sobre a minha vida, né? Porque eu era um jovem que estava totalmente, minha vida era voltada às coisas que o mundo oferecia. Eu não tinha grupo de pagode, eu era um cara que era da noite, então não tinha nenhuma conexão, assim. Para mim, religião era uma coisa que não fazia parte. Por mais que eu vim de um berço cristão, mas eu não era um frequentador de igreja. E aí, quando eu conheci minha esposa, teve um momento ali que a gente estava junto e ela falou assim, para você namorar comigo sério, realmente você tem que ir para a igreja. Eu falei, igreja? Cara, eu não sou muito dessa vibe de igreja, né? Era aquele pensamento, o que eu vou fazer na igreja? Pagodeiro. Eu falei, não, acho que não é pra mim esse negócio, não. Ela falou, não, mas eu gostava dela. Eu falei, cara, vamos ver qual que é essa igreja. E ela falou, mas só que a minha igreja é uma igreja mais tradicional, usos e costumes e tal. Eu falei, aí deu ruim, né? Aí... Maloqueiro. Maloqueiro nato. Eu falei, não vai dar boa. E a primeira vez que eu fui realmente eu já tinha ido algumas vezes, já tive experiências com Deus em igreja, mas eu não tinha ainda esse conhecimento profundo ainda na presença do Espírito Santo. Eu tinha ido, achava legal, bacana. Falei, cara, mas não sei. E aí eu fui numa igreja que era bem tradicional, que é a igreja onde eu acabei me tornando presbítero futuramente. E é nessa igreja, e não era a igreja dela. Foi engraçado. Quando eu cheguei lá, eu cheguei e falei, aqui é a igreja da irmã Renata? Daí o rapaz estava na portaria lá, né? Um senhorzinho, falou, não, é aqui mesmo, pode entrar, fique à vontade. Eu fiquei procurando, achava ela, e olhava para um lado, olhava para o outro. E aí o culto foi me envolvendo. Eu vi uma criança, falei, nossa, cara, que voz incrível essa criança cantar. E como eu sempre gostei de música, né? Então, aquilo ali foi um negócio que me pegou. E a palavra veio. E aí depois, no final, eu falei, e a irmã Renata? Eu falei, não, acho que é o de outra igreja. Eu falei, nossa, me enganaram. Só que eu já estava lá, veio o apelo, eu aceitei a Jesus naquele dia, mas não estava entendendo. Eu aceitei
sabendo que eu tinha aceitado a Cristo, mas eu não estava entendendo o que era o que ia vir pela frente. Falei, cara, não estou entendendo direito essas coisas, mas vamos ver o que vai dar, né? E aí comecei a me apaixonar pelo evangelho. E eu falei, mas nessa igreja eu não volto mais, me enganaram, né? Deus falou, você não vai só não voltar nessa igreja, como você vai se tornar presbítero dela. Meu Deus, que história. Foi a igreja que eu me tornei presbítero. Eu fui para um outro ministério, né? Quando que era, realmente ali estava minha esposa. Era uma igreja bem pequenininha, eu me lembro que o chão era um chão batido, assim, chão de barro batido. Era igreja muito pequenininha, dentro de uma área de invasão. Acho que era Atalaias de Cristo, se eu não me engano o nome da igreja. Eu não me lembro o nome da igreja, que faz muito tempo já. E ali eu comecei minha vida a caminhar com Cristo, entender. Aí eu falava, eu não vou usar essas roupas de crente e tal, usar terno e gravata, não é muito a minha praia, minha vibe. E eu comecei, quando eu fui ver, eu já estava usando. E me envolvi tanto que até minhas pessoas falaram, mas você não sai mais da igreja. Eu falei, mas eu gostei disso aqui. Pegou o gosto. E o pastor que era na época, o meu pastor, o pastor Quintino, nós íamos de Almirante Tamandaré até Colombo, para ele ir pregar, às vezes nas igrejas, eu ia com ele, acompanhando ele, de bicicleta, aquelas barras fortes. E às vezes o pastor ia ali, nós revezava, às vezes ele ia na garupa, eu na garupa, tinha um garupeiro atrás, né? E a gente ia, levava o violão dele, a gente andava, às vezes de ônibus, mas normalmente chegou a ir até de a pé. E aí eu ganhei amor por aquilo, eu falei, cara, que legal, o evangelho muda as vidas das pessoas. E aí depois que eu fui perceber, porque eu estava num caminho que eu estava me aproximando num caminho muito errado, né? E ali foi onde que eu fui entender, nossa, Deus tem um cuidado sobre a minha vida. Porque os meus amigos daquela época, muitos deles que caminhavam comigo, tiveram fins trágicos. Alguns morreram, outros foram presos. E eu fui vendo assim, falei, cara, todo mundo está se perdendo. Mas eu me encontrei em Cristo. E aí foi quando veio um startar na minha vida, no meu chamado. Deus falou assim, filho, eu te tirei de lá. Porque muitos não conseguem se comunicar com eles que estão lá. Mas você consegue. E aí foi onde que eu comecei a me envolver com jovens. Que forte. E aí saía, muitas vezes madrugada, sabendo que os piatas saíam da balada, meus antigos colegas, assim, né, que caminhavam comigo. Eu falei, vou ficar na cena da balada, vou pegar esses caras. E aí na época eu tinha uma fama meio de brigão, era meio brigão, né? Eu sou praticante de artes marciais, mas nada... A questão das artes marciais é bênção, mas eu não era tão discipulado naquela época. E aí eu chegava para os meninos e falava, o Gerson está aqui, deu problema. O cara tá na igreja, veio para cá, alguma coisa. O que aconteceu? Eu vim aqui hoje matar você, cara. Deu B.O. Como matar? Você tá louco? Matar você pro mundo para você viver em Cristo. Matar pro mundo, cara, você tá louco? Você fumou o quê? O que você tá falando? Não, vem aqui que hoje você vai chapar num bagulho que é diferente desse bagulho que você chapa. Aí vinha, começava a pregar, orar pra galera. Aí todo mundo fala, caraca, mano, o cara mudou mesmo, o cara virou outra pessoa. E aí fui entendendo o chamado, né? Foi onde que a minha conversão foi esse processo, né? Então Deus me resgatou, curado para curar. E me resgatou realmente para eu ser curado e poder curar outras vidas através da palavra, poder... E aí, no meio desse percurso todo, né, deu meu tempo ministerial na Assembleia, acabei, infelizmente, nesse período, acabei me desviando um tempo. E aí fui me encontrar em outro ministério, que é o qual eu estou hoje, que é um ministério que hoje eu ando nesse estilo, porque é muito a cara da igreja, né? Pode então, falar aqui. Eu sou do Bola de Neve, então fui pro Bola de Neve, e ali Deus novamente, eu tive um reencontro com o Senhor Jesus, e Ele restaurou meu casamento, que estava literalmente acabado, e ali foi onde que o Senhor, foi aquela promessa lá atrás, que muitos me entregavam, você vai estar num ambiente onde você vai ser um canal de bênção para vidas, para jovens, você vai se comunicar com jovens. Mas eu nem imaginava que eu iria para uma igreja de jovem, né? Uma igreja que quando você chega, você olha e fala que o público é uma prancha de surf. Você vê dentro da igreja, principalmente na nossa igreja que é de Curitiba, tem lá uma cesta de basquete dentro do templo. E você fala, mas que loucura isso, cara, uma igreja isso aqui mesmo? E aí você vai entendendo que, tipo assim, são ferramentas que dentro do ministério se utiliza para realmente poder atrair o jovem. Mas daí vinha muita gente que eu tinha aquele preconceito, mas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Mas o que o mundo tem trazido para dentro da vida dos jovens? E porque se eu estou trazendo o mundo, que é o nosso objetivo mesmo, ir por todo mundo e pregar o evangelho, eu tenho que trazer o mundo para a igreja. Eu tenho que trazer as pessoas que estão ao mundo. Eu não estou trazendo a cultura mundana, eu estou trazendo uma ferramenta para eu poder fazer as pessoas entenderem, cara,
Deus tem algo muito maior para você do que especificamente o mundo pode te oferecer. Poxa, e liturgicamente é uma mudança radical, né? Sim. Eu falo porque eu também sou oriundo da Assembleia, né? Que é uma bênção, não tem nada contra a Assembleia, gente. Assembleia eu amo. Eu amo a Assembleia de Deus. A Assembleia, ele nunca vai perder a sua raiz assembleana. E minha família toda é da Assembleia. E quando eu estava no campo missionário, e aí, por algum motivo que aconteceu, eu fiquei sozinho no campo missionário. E tinha um pastor que me manteve lá no campo missionário, sem saber. Aí quando eu retornei para o Brasil, ele foi me buscar no aeroporto e revelou que ele que me ajudava. E por gratidão fui congregar com ele. Olha, e a igreja dele é mais ou menos a Bola de Neve também. É o mesmo estilo. E eu falei, poxa, como que eu vou acostumar aqui, né? Sou assembleiano, meu jeito até de pregar. Todo tradicionalzão. Mas aí a gente vai observar lá em Apocalipse que Deus vai dizer, aqui não tem templo. O templo é o Senhor. Ou seja, não tem placa. Pregou o evangelho e esse é o evangelho genuíno, né? Não é anátema. Esse é o lugar de ficar, né? E foi lá que Deus te fortificou o Caio. O Caio estava dizendo aqui o testemunho dele, que veio para cá, para Curitiba, né, Caio? Assim, um chamado específico, né? Sim. Porque talvez, como na minha cabeça, nunca passou estar aqui. Mas Deus disse, vai para Curitiba. Como foi o chamado na tua vida? Então, começou uma coisa bem louca, assim, né? Vou resumir bem resumidamente, porque a história é um pouquinho longa, mas eu sempre, como eu sou músico, né? Eu sempre, às vezes, eu acordo com alguma música na minha cabeça, assim. Às vezes até música bem antiga, né? Como eu falei, estou no Ministério de Louvor desde os 18 anos, então conheço bastante músicas que hoje o pessoal fala que é música velha, mas era música que eu tirava antes, né? Quando era criança, para tocar na igreja e tal. E nesse dia específico eu acordei com um versículo, né, na minha cabeça e não sabia do que tá vendo, que era sai da tua terra, da tua parentela. Eu acordei com esse versículo na minha mente, mas ficou ali na minha mente, né? E como eu trabalho com parte artística, né, como a gente estava falando dos bastidores, né, eu estava num determinado dia fazendo um trabalho na minha cidade e eu tinha que ir para outro lugar. E aí quando eu coloquei no GPS esse novo endereço, o alfinete caiu aqui em Curitiba. É uma coisa assim bem louca que não sei explicar. Tem uma foto até hoje, um print da tela que eu tirei. E aí começou a linkar uma coisa com a outra. Começou a vir muito coisa no Google. Quando eu ia pesquisar alguma coisa, vinha notícias sobre Curitiba. Né? E eu não tinha pesquisado nada sobre Curitiba, não tinha acontecido nada. Daí eu comecei a orar a Deus, né? Perguntar o que Deus tinha, né, em relação a isso, o que Ele queria me mostrar. E aí numa viagem vindo conhecer Curitiba, né? A gente recebeu algumas propostas, né? Tipo assim, de trabalho, né? Vamos supor assim, se você viesse morar aqui, a gente conseguiria te ajudar nisso, naquilo, né? E essa era uma das confirmações que eu tinha pedido para Deus, era que se eu viesse para Curitiba e Deus arrumasse uma casa para a gente morar, sem que a gente fizesse nada. Aquilo era uma coisa que era só eu e Deus e minha esposa que sabia. Sim. Falei uma confirmação que eu queria. A gente vai para Curitiba, conhecer lá, né? Já que o Senhor está me mostrando Curitiba. E se o Senhor me confirmar, né? Nos dando um lugar para a gente morar, a gente vai para lá. Foi a única coisa, confirmação assim, que a gente pediu para Deus. E aí, estando aqui conversando com essas pessoas, uma delas virou para a gente e falou assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Se você tivesse vontade de vir morar em Curitiba, eu tenho um apartamento em São José dos Pinhais, eu posso deixar com você ali por um tempo até você se estabilizar. Né? E daí foi quando eu virei para minha esposa e falei, Deus não falou o que, mas a confirmação que a gente tem para vir para cá é essa. E não tem o que fazer, né? Só que com aquele lance, né? A gente vem muito na nossa própria dependência, né? Então, como as pessoas tinham conversado para mim em relação a trabalho, eu falei, eu tenho a casa, as pessoas vão me arrumar trabalho, eu tô tranquilo, vamos para lá e que vai ser benção, entendeu? E quando chegou aqui, aí começou a luta, né? Vivemos uma luta constante, né? De não ter trabalho, né? Aí perdemos o carro que a gente tinha, né? Tivemos que devolver para o banco. Passamos necessidade de não ter o que comer com as crianças, né? Eu tenho 4 filhos, né? Uma filha minha ficou em São Paulo, né? De um relacionamento que eu tive. E tenho 3 filhos com a minha esposa. Então a gente começou a passar dificuldade tremenda, assim, de não ter o que comer. Até eu relatei um pouquinho nos bastidores, né? Sim. Corte de água, corte de energia era constante, né? De ficar dias sem água, sem luz, né? Aqui.
em 2022, né, que completou 4 anos agora que a gente está aqui. 2022 ele para 23, uma ordem de despejo, né, porque a gente já não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, enfim. E luta atrás de luta, né, sem entender. Mas bem no comecinho ali, como, né, também relatei, a gente pensou em voltar embora, né? Falei, não dá pra gente viver desse jeito aqui não, né? A gente até, eu e minha esposa, a gente até suporta, né? A gente que já é adulto, né? Mas você vê a criança sofrendo por uma coisa que, tipo assim, na minha cabeça, eu já tinha vindo por emoção. Aquelas pessoas que tinham dito pra mim ali que me ajudariam, talvez eu vim motivado por elas e tal, né? Não foi Deus que falou e tal, a gente começou a duvidar da palavra de Deus. E a gente pensou em voltar embora, e daí num determinado culto, né, na nossa igreja, a gente nem sabia que a pessoa era pastor, um dos pastores da nossa igreja, né? Hoje é o pastor Alvarez, um querido, né? Que já esteve no nosso podcast também. Ele chegou no balcão que a gente servia e falou assim, a gente pode orar por você, casal, né? E a gente falou, não, pode orar, né? A gente já estava determinado, era um sábado, a gente já tinha determinado que na segunda-feira a gente voltaria embora. Sim. E aí ele trouxe uma palavra pra gente que Deus tinha falado assim, Deus pediu para vocês não voltar para trás, que o que eles têm para vocês é aqui em Curitiba. E aquilo ali, tipo, nossa, acabou com a gente, que a gente já estava determinado, era um domingo, né? Culto de domingo, a gente já ia voltar embora na segunda-feira. E é essa palavra que trouxe a gente até aqui, né? Porque a gente sabia que não era para voltar, então que a gente tinha que passar por situações aqui que ia tratar o nosso coração em diversas coisas, né? Em diversas áreas, financeira principalmente, né? Porque igual eu falei, né? A gente às vezes acha que a gente é autossuficiente, né? Que a gente tem um dom, igual né? Deus me deu um dom tanto na área musical, na bateria, que é algo que eu aprendi a tocar sozinho. Depois eu me aperfeiçoei, mas desde criança eu aprendi vendo os outros tocar, né? Outros músicos. E a parte artística eu herdei do meu pai. Então a gente se acha autossuficiente às vezes. Eu vou para Curitiba, lá eu vou conseguir trabalho, porque eu desempenho um bom trabalho e vai dar certo, eu sou um bom profissional, enfim. Só que a gente não entende que muitas vezes, né, na maioria delas não é do nosso jeito, não é da nossa força, né? E depender de Deus, descansar nele no meio da tempestade, eu vou falar para vocês, não é fácil. Né? Hoje tento ajudar, né, algumas pessoas que passam pelo mesmo processo que a gente está entendendo ali, que está passando por dificuldades, mas às vezes eu me coloco no lugar e falo, mano, eu na vida dele, eu também estava do mesmo jeito. Tentando achar soluções, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não vou lá. Esse trabalho aqui é X, eu vou fazer por Y para poder pegar. Sim. E sempre dando aquele jeitinho, sabe? E Deus foi amacetando a gente até a gente falar, não dá mais. Não dá mais para suportar, Deus está nas suas mãos e a gente passar fome de novo, a gente vai passar, a gente não tiver onde morar, a gente não vai. Inclusive, né, não faz muito tempo isso, né, que nessa casa a gente estava, tipo assim, a pessoa pediu a casa pra gente, né, e a gente não tinha pra onde ir. Isso era uma sexta-feira, que era o último dia que a gente tinha para ficar na casa. E no sábado eu falei assim, não tem pra onde ir. E Deus me pediu pra gente voltar. Porém, como a gente tem família em São Paulo, se a gente não tiver para onde ir amanhã, a gente vai ter que ir embora, né? E na sexta-feira a gente orando, né, Jeff? Já foi orar numa casa ali perto da casa dele. E falou assim, não, Deus vai mover. A gente saiu para ver essa casa no sábado de manhã. Conseguimos fechar o contrato no sábado na hora do almoço. Né? E finalzinho ali a gente tava se mudando, né? Que benção. Então, tipo assim, a gente não tinha para onde ir num dia, né? Acordamos de manhã sem ter para onde ir. No final da noite ali, a gente tava com a casa alugada, com as mudanças, tudo dentro da casa. Que benção. Então a gente passou por diversas coisas aqui em Curitiba já. É loucura, assim, falar. Milagre, E tô resumindo, bem resumido, porque se eu contar tudo pra vocês que a gente passou aqui, qualquer um já eu conto, falo assim, não, eu já tinha voltado embora, mas muito tempo. É igual você estava falando da tempestade, né? Quando Jesus está com o seu discípulo no Mar da Galileia, começa aquela tempestade, o interessante é que tinha homens ali com a expertise do negócio. Pedro, André, Tiago, João. Foi desde criança ensinado a velejar, a estar no mar, né? Mas fugiu fora do controle deles. Quer dizer, e aí, agora, o que nós vamos fazer? Eu não consigo, talvez, se for um barco a vela, eu não consigo arrumar as velas. Eu não consigo dar um jeito aqui no mar. Aí, detalhe, Jesus estava na proa, na polpa do barco. Aí eles vão agora levantar Jesus, dizendo, o barco vai a pique. Aí Jesus levanta e vai para a proa. Olha que interessante. Quando ele está na polpa, ele está atrás. Mas quando ele assume
o lugar dele de comandante, o vento se acalma, o mar tranquiliza e eles vão velejar tranquilo. Isso que eu quero dizer para nós, que serve para mim também. Às vezes, até aquilo que nós dominamos sai fora do controle. Sim. Para saber que quem veleja o nosso barco não somos nós, é Jesus. Teve tempo também que eu vou meter o pé, vou para São Paulo. Eu não vou ficar aqui, não. Eu falei para vocês, cheguei aqui entregando gás, subindo para cima e para baixo. Meus amigos sempre sorriram, porque eu vim do meio do esporte, eu ex-jogador de futebol profissional. Legal. Então eu nunca trabalhei assim fora que não fosse com os pés. Hoje os pés não valem nem para andar direito. Mas assim, minha mão sempre foi lisa. Eu falei, cara, você nunca pegou na enxada. E chegando aqui, eu fui entregar gás à noite, sem conhecer nada, com uma Chevy velha que só, para ganhar R$70, quando eu te falei. E Deus, ele disse, eu tenho o melhor para vocês. E quando Deus me colocou numa empresa que, graças a Deus, foi onde nós conseguimos comprar nosso apartamento e viver o melhor de Deus. E quando nós deixamos Deus agir, e é bem certo que nós somos pais, nós, quando passa a necessidade, a gente vê os filhos. E aí o desespero bate. Mas eu sempre tenho isso em mente. Deus só se revela a Deus na tempestade e no deserto. Não, tipo assim, eu não iria entender o propósito, nem ouvir a voz de Deus se eu só estivesse bem, né? Se as coisas estivessem fluindo. Então, tipo, Deus teve que tratar ali no mais profundo, assim, de faltar tudo pra gente poder, não, agora dependência. E também, detalhe, eu não poderia falar muito pra pessoal lá de São Paulo, porque assim, quando a gente saiu de lá, a gente falou assim, não, Deus falou, Deus confirmou, né? Meu sogro, ele não é cristão, então, tipo assim, ele era muito apegado com a minha família, com meus filhos, né? E ele morava comigo na época até, então tive que meio que, tipo, sair da casa, pedir pra ele alugar uma outra casa pra ele, pra gente devolver a casa lá depois. Então, foi uma coisa bem assim, aconteceu muito repentino, entendeu? A confirmação da gente vir para Curitiba. Então, não me preparei para vir mudar para cá, entendeu? Então, tipo, eu não poderia falar para ele, vim para cá e tô passando fome com as crianças, entendeu? Sim. E ele não sendo um cristão, não entendi. Não foi Deus que mandou você ir aí, né? Minha mãe e tudo mais, né? E então, a gente não poderia muito falar com o pessoal de lá, que é o que a gente tava passando, pra gente não causar mais problemas, né? E ainda mais, tipo assim, igual eu falei, né? O meu sogro, por não ser cristão, ele não ia entender. O pessoal daqui a gente não conhecia muito bem, porque a gente não tinha nenhum familiar aqui. As pessoas eram só o pessoal da igreja, que a gente estava começando a pegar uma certa intimidade ainda. Essas pessoas que, igual eu falei, que a gente conversou aqui, que falaram que a gente ia conseguir trabalho pra gente e tal, acabou nos deixando, assim, né? Na amizade, e acabou... Eles até saíram da igreja depois, né? E a gente acabou ficando no bola ali sozinhos, assim, praticamente, né? Sem muita amizade. Graças a Deus me deu uma família abençoada, né? O Jefferson é um irmão, né? Que eu falo que Curitiba me deu, né? E hoje eu tenho vários outros, né? Que Deus me presenteou aqui. Mas falar pra você, é um processo que tá sendo a cada dia ainda. Não tá 100% a cada dia, mas hoje eu tenho um entendimento, né? Deus já me acalmei o coração. O negócio falou, né? Do trabalho, o pessoal falava pra mim assim... Não, você tem que carpir um lote, né? Um terreno, vai procurar uma coisa, um lavacar para trabalhar. E eu falo assim, mano, faz 15 anos que eu trabalho com a parte artística. Um monte de trabalho me ligando em São Paulo para fazer orçamento e tal. E Deus me traz para um lugar que não tem trabalho, eu tenho que trabalhar de carpir terreno. Então aquilo não entrava no meu... Não é possível que Deus me tirou de lá para vir aqui passar fome. Deus me tirou de lá, eu venho aqui, agora eu perco o carro. Não consigo trabalho e vou trabalhar depois... Eu tenho a parte artística, tenho toda a questão, né, que eu construí de trabalho, de profissão, para vir aqui trabalhar com outra coisa. Então, nossa, uma briga constante com Deus. E aí eu até brinco hoje. E Deus lá de cima falando, não, você não entendeu, hein? Deixa ele passar mais um pouquinho. Quando ele entender e acalmar um coração, daí a gente começa a conversar. E é isso. Mas descansar na tempestade, eu vou falar pra você. Não é fácil não. Não é fácil não. Mas ele sempre age, né? Eu tô com isso na memória. Eu preguei domingo passado e quarta-feira passada agora sobre lá em Paris, no Museu de Louvre, tem um quadro, né? Não sei se vocês já viram o quadro do checkmate. Aí o diabo deu checkmate ali pro cara. O cara falou, acabou. Mas só que ali na exposição daquele quadro tinha um tour. E no tour ali tinham alguns atletas e no meio desses atletas tinha um campeão mundial de xadrez.
E ele começou a observar ali o tabuleiro e disse, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Ou o autor, quem pintou esse quadro, tem que mudar essa pintura, ou ele joga fora esse nome e coloca um outro nome, né? Que esse checkmate não foi aqui, porque o rei ainda tem um movimento. Então, quando o inimigo nos encurrala, Deus ainda tem um movimento, né? Salmo 103, 7, 8. Do pó ele levanta pequeno, do monturo ele ergue o necessitado, e o monturo quer dizer lixo, e faz assentar-se com os príncipes. E é isso, né? Mas nossa vida tem que ser assim. Se nós não tiver testemunho, a gente não pode passar para as pessoas o que Deus vai fazer, né? E Deus fez grandes coisas na minha vida, como está fazendo em vocês. Sim. E uma das grandes coisas hoje que Deus colocou na nossa vida, talvez para algumas pessoas é pequeno, mas para nós é um canal de bênção que é aí o Fala Aí, né? Fala um pouquinho, ô Jefferson, como surgiu, como foi o direcionamento para vocês montar esse podcast aí. Então, o Fala Aí, na verdade, eu falo assim que antes de nascer no coração, tanto do Caio como do meu também, foi algo que nasceu no coração de Deus. Amém. Na época eu tinha uma rádio web, né? Uma web rádio, que era a de Boa FM. E dentro desse projeto a gente fez a transmissão da Copa do Mundo. E ali a gente tinha ali a questão da rádio, era da minha casa, eu não tinha um espaço muito bacana. E nessa época o Caio tinha o estúdio, né, dele lá da aula de bateria. E aí nós fomos conversar, ele falou, faça aqui a rádio. E a gente tentou estudar o projeto. E aí, como a gente tinha feito um projeto de transmissão via Instagram, então tinha questão de câmeras, nós colocamos câmeras, mostrava o jogo de futebol e tal. E ali naquele momento eu como até tinha falado com o Caio, falei, Caio, tem um projeto aí que seria legal a gente fazer, né? E aí eu acho que isso queimou mais no coração dele que no meu naquele momento, que era a questão do podcast. Então foi algo assim que foi tão rápido, na verdade, nem foi algo muito rápido que aconteceu. Ele veio com a ideia, né, de fazer o podcast, né, só jogou no ar, assim, não, poderíamos, né, fazer um podcast e tal, porque é legal. Aí eu, na minha mente, já falei, não, vamos fazer. Ali, como tinha um espaço ali que ele já ia utilizar para a rádio, né, coloquei a mesa, coloquei os microfones, liguei a mesa de som, chamei eles um dia e até tinha um outro integrante com a gente na época, né, que é o Júlio César, né? Um amigo nosso. E sentamos nós três na mesa com os microfones e começamos a fazer uma brincadeira, né? A gente tem a gravação até hoje. Até hoje. Começamos a brincar e conversar e contar piada um por outro ali, que a gente achou que seria uma brincadeira, né? Aí nasceu em 2022, ali para 2023, o Fala Aí Podcast, né? Que daí a gente começou com uma brincadeira e aí a gente começou a entrevistar pessoas com testemunhos fortíssimos, assim, de... Nossa, ex-usuários de droga, pessoas que foram abusadas desde a infância por parentes e, nossa, história assim que a gente começou, a gente saía ministrado, a gente saía dali chorando, né, vendo o quanto a gente tinha que melhorar, o que a gente passou não chegava nem perto do que aquela pessoa tinha passado, né, e continuei de questão. E uma coisa assim bem engraçada é o nome, né, porque a gente ficava lá batendo, mas como vai ser o nome? Vamos trazer... Aí naquela conversa, na resenha, o Jefferson no grupo do WhatsApp, daí eu, mas fala aí, cara, qual que vai ser o nome? Fala aí. Peraí, mas temos um nome, fala aí. Fala aí. Aí ele já criou a logo, já foi fazendo tudo. Aí começou também da área de design, né? Eu mexo também, sou design gráfico. Falei, vamos montar uma logo aqui. Já montamos a logo, já começamos, vamos montar um Instagram, a coisa ficou séria mesmo. E aí, como eu já sou técnico dessa área de comunicação, então, né, já tenho experiência com questão de estúdio, principalmente na área de cinema também, porque tem uma produtora. Falei, cara, dá pra gente fazer assim, assado. Já foi meio esquematizando como ia ser feito. Né? Na época, o Caio não tinha ainda muito esse conhecimento, depois ele foi aperfeiçoando, pegou muito aí a questão do modo board crash, né? Principalmente a questão do OBS ali. E falei, cara, dá pra nós fazer. Vamos lá. Começou, os primeiros aí foi com o celular. Nossa, o próprio celular. Nossa, não tinha nem câmera. Não tinha câmera, nada. Hoje
Quando a gente entra no estúdio, dá um ar de vitória. Você vê assim, hoje trabalhando com Sony, né? A parte mesmo de um PC que a gente tem, era um PC que era terrível. Meu né? Deus, era um notebook que eu achava que ele ia começar e no final ele não ia aguentar. Não ia aguentar, vai fritar o processador até o final, você tem que aguentar uma vitória. Hoje tem um PC game, hoje tipo assim, a estrutura mudou, né? A gente olha, assim, iluminação, tudo que foi feito no estúdio. Mas foi um começo, foi um startar, foi um acreditar num propósito, né? E glória a Deus, hoje, se nós estamos vivendo o que estamos vivendo dentro desse projeto, é porque é permissão do Senhor. E é como o Caio falou, né? O propósito maior desse podcast é a gente poder relatar testemunhos, vidas de pessoas que muitas vezes enfrentaram situações muito difíceis, mas através de Jesus conseguiram vencer e hoje vivem uma outra realidade. E a ideia também do podcast é isso. Muitas vezes você fala assim, mas eu não vou começar tal projeto porque eu não tenho a estrutura suficiente, eu não tenho talvez o conhecimento necessário e eu não vou fazer. Mas Deus, ele quer algo de você, um pequeno detalhe, ele só quer que você tenha força de vontade. Você tem que acreditar. Porque quando você acredita e deposita esse sonho no Senhor, ele impulsiona. Aleluia. É ele que faz. Aleluia. Então, muitas vezes, talvez até para você que está assistindo esse podcast, tem pensado, passado na sua cabeça, na sua mente, poxa, eu queria tanto empreender em tal área, eu queria fazer um projeto, de repente seja até um podcast, mas eu não tenho condição. Mas se isso queima no teu coração e você realmente quer viver isso, peça que o Senhor te inspire, te dê um caminho, te capacite e realmente Deus vai te inspirar. O conhecimento vai vir, as coisas vão se ajeitar, mas só chega lá quem já começou, porque quem não começou não vai chegar em lugar nenhum. Nunca vai chegar. E quanto tempo já tem, Jefferson? O podcast está 3 anos, né? O período de 24 ele ficou parado por essa questão que eu contei, né? A parte ali era na minha casa, o estúdio, e a gente teve todo esse período aí de escassez ali financeira, já não estava aguentando. Tinha dia que tinha episódio e eu não sabia se ia ter energia para fazer, entendeu? Era uma loucura assim que a gente vivia. Né, o medo de ali a Copel parar, já cortar a energia. Depois vai ter que cancelar o episódio hoje e tal. E a galera nem sabia. E aí, né, contando hoje, a galera por trás ali que estava sendo convidada nem sabia que a gente estava passando dentro de casa, né? E até hoje a gente vê, né, pelos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, chegava ao final do episódio, cara, era cada um para sua casa, não tinha um tempo de comer, porque não tinha dinheiro para comer. Meu Deus, não tinha nem água para pôr na mesa. Hoje a gente chega assim, a gente olha o pessoal, nossa, bom, mas é legal, porque vocês têm até pizza no final, tudo estruturado. Eu fico pensando, né, Deus mudou mesmo o cenário, porque era... Mas o que a gente fala, igual você falou, né, às vezes o podcast, a gente não dá o valor devido, né, por ser pequenos podcasts. O nosso não é um podcast gigantesco, né, perto de muitos que tem aí, né, hoje, né. Porém, se uma pessoa apenas escutar um testemunho e ela estiver passando por aquilo e Deus tocar no coração dela para ela poder suportar o processo ou talvez ter uma mudança de mentalidade, né? A pessoa é um dependente químico, escuta uma história igual do Davi, igual do Fabiano, que foi um ex-presidiário e tal, né? E o cara consegue sair da vida que ele tá ali, aquilo ali já é bastante. Então a gente vai por isso, entendeu? A gente não vê ali quantos, porque os nossos são ao vivo, né? A gente sempre faz as lives ali para interagir com o pessoal. E a gente não fica olhando o número de pessoas que estão assistindo, ou fica ali depois que o episódio vai no ar. Tantas pessoas assistiram, nossa, que frustrante. Esse aqui deu 400, aquele só deu 50. Mas se de 50, se de 30, que for uma pessoa ali e assistiu e mudou a vida dela, aquilo ali é o que importa para nós. É que eu falo, Caio, assim, quando eu vou ministrar. Às vezes a palavra não é para toda a igreja, mas é para uma só pessoa. Exato. E o nosso podcast, ele surgiu nisso também. A minha intenção aqui não é ser famoso ou ser grande. A intenção aqui é ganhar vidas. E vida ser tocada com os convidados, como vocês estão vindo aqui, relatando um testemunho, né? Falando do que Deus fez. Pessoas boas como vocês que precisam ser ouvidas, mas a mídia em si, que se diz grande, ela encobre, ela amassa essas pessoas pequenas. Então nós temos que fazer isso, dar voz para os considerados pequenos. Né? Exato. E eu costumo dizer aqui, o nosso canal ainda é orgânico. E eu não quero mexer nisso. Eu poderia maquiar, comprar seguidores, né? Até eu vendo, mas eu não uso para minhas redes sociais. Mas eu poderia colocar no meu canal lá 15 mil pessoas.
Uhum. Sim, Mas eu estaria me sabotando, me enganando. Exato. Enganando meu público. Então eu prefiro subir aí organicamente, ganhar um hoje. Nesse podcast com vocês aqui eu vou ganhar mais aí uns 100. E assim, Amém, e assim amém. nós vamos indo. Né? Mas o objetivo é alcançar, ainda que seja uma pessoa. Sim. Jesus não deixou 99 ovelhas para ir de uma. Então esse é o nosso objetivo. É bem certo que conforme as coisas vão crescendo, nós seremos abençoados. É isso que eu sempre falo com o Jacques aqui, que é um parceiraço. Multiplicam também nessa, Latiel. Eu paro e penso assim, né? Quem ganhou o Billy Graham para Jesus? Quem que será que foi? Ninguém às vezes nem sabe quem foi. Mas quantas pessoas o Billy Graham ganhou para Jesus? Então o fator é, às vezes a tua semente, ela não vai alcançar o mesmo potencial que talvez Deus usou a vida de Billy Graham para alcançar muitas outras vidas. Mas a tua semente ela é tão fundamental porque alcançou a ferramenta essencial que o Senhor precisava para alcançar mais vidas. Então, às vezes, a gente tem que entender. Uma semente ela pode gerar muitas árvores. Então, basta você saber aonde você está lançando sua semente. É como você falou, não é pela uma quantidade, mas é pela qualidade. Então, quando você faz aquilo com qualidade e toca a vida da pessoa, ela transforma. Eu recebo vários testemunhos, tanto eu quanto o Caio na igreja, tá andando. Cara, aquele episódio mudou minha vida, me deu uma percepção, eu tive uma resposta de Deus. E às vezes, até para você que está assistindo esse podcast, às vezes, quem sabe você pensou em desistir em um meio de um projeto, eu vou dizer para você, cara, não desista. Porque os planos de Deus é muito maior do que Ele tem para você do que o mundo pode te oferecer. O que às vezes você só tem que entender é a persistência que vai sempre levar à excelência. Você não nasceu sabendo falar, você não nasceu andando, você aprendeu com a persistência, com muitos tombos a falar, falou errado muitas vezes várias palavras, mas a persistência fez a pessoa que você é. E se você hoje tem um vetor sucesso na sua vida, porque você persistiu, confiou e acreditou. E claro, com tudo isso Deus te ajudou, Ele te impulsiona, Ele te motiva, Ele te traz a ver e entender que você é importante, você tem um propósito desenhado nele. Maravilha, mensagem. O Gerson é pregador. O Gerson é pregador. E isso é verdade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 vai dizer: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Aí eu costumo dizer: olha para trás e vê o quanto você já caminhou. Nós estamos mais próximos de ultrapassar a linha de chegada do que retornar à linha de partida. Sim. Quando nós chegamos aqui, nesse estúdio, eu falei com o Jacques, isso aí, o meu diretor. Falei: Jacques, eu vou fazer 2 episódios. E aí vamos ver se vem patrocínio. Nós já estamos não sei quantos episódios aí. E é um parceiro, um irmão que Deus me deu. E aqui nós não temos vaidade. Aqui, ó. Estou usando no meu podcast a caneca do podcast dele. Glória a Deus. E é parceria. É entender que o reino é um só. É verdade. Né? Nós estamos aqui, se formos falar de placa, vocês têm uma, tem outra, o Jacques tem outra. Porém, aqui dentro é um reino. Exato. E o reino tem que ser propagado, né? E justamente isso, Jefferson, não podemos desistir, parar. Deus, ele tem os seus meios e só vamos entender quando nós somos na glória. Ele vai dizer assim, ó: eu te dei esse caminho e você executou com excelência. Eu costumo dizer que tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. Verdade, exato. É sobre isso. Como dizia o Fábio do podcast, eu acredito, só quem nasce grande é monstro. Só de elefante. Elefante. Mas, galera, é assim, é muito bom ter vocês aqui. Porque eu, pelo menos, sinto, e eu creio que todos têm, a simplicidade de vocês, a conexão que vocês têm com Deus, falar como o Jefferson, como o Caio está falando aqui, numa simplicidade. Eu costumo dizer que o alimento que é consumido no mundo todo é o arroz e feijão. Sim. E o outro é o pão, né? E João vai falar em João 6,35, que Jesus disse: eu sou o pão descido do céu. Aquele que come desse pão jamais terá sede, que bebe dessa água nunca mais terá sede. Então é o simples. Nós fazemos o simples, alcançaremos milhares de pessoas. Sim. Né? Sim. Certeza. Me fala uma coisa. Quando vocês começaram esse podcast, qual foi algo que tocou, que marcou vocês? Falou: poxa, deu um start em minha vida. Eu ainda não sou o que eu pensei que eu era, ou eu tenho que ser o que essa palavra me tocou. O que tocou vocês aí nesse tempo de podcast? Eu falo para você que todo
todos os episódios, já citei isso, se vocês assistiram os nossos episódios. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer um jogo de perguntas ali e vai contar sobre a vida da pessoa. E, na verdade, a gente que está sendo ministrado, inclusive, né? Acho que no último que a gente teve, essa semana, né? Na segunda-feira. Foi, da Janaína. Ela falou sobre algo do servir. Até virei pro Jefferson no episódio que ela tá vendo. É para nós. Porque a gente é muito ativo, né? E a gente, às vezes, vê a defasagem de um ministério ali faltando, uma pessoa para servir naquele dia. E a gente já quer cobrir aquilo ali para não ter aquela falta. Então a gente sempre tá ali, aconteceu alguma coisa na igreja, tal coisa aconteceu, quebrou um fio, alguma coisa, nós já tá lá correndo para tentar consertar. Então a gente sobrecarrega, às vezes, na intenção de ajudar, né? Então ali, aquele podcast já ministrou a gente em algumas coisas, tipo, a gente tem que descansar, a gente tem que delegar, enfim. Não que a gente já não faça isso, né? O Jefferson é um cara que me inspira muito nessa questão de delegar, de ensinar pessoas, né? Eu sou um cara mais, tipo assim, não, eu vou fazer, tem que fazer e tal, né? Então, mas todos os episódios ali, todos, eu não tenho, assim, acho que se citar um em si, né? Esse do Davi que a gente citou mesmo, que lá eu falo também que eu senti o Davi como fosse meu pai falando pra mim, né? Porque meu pai sempre foi dependente químico, né? Poxa. Desde a minha infância. Eu lembro, né, raramente assim, da minha mãe em caderninhos de oração pedindo para libertar ele das drogas, né? E eu não conhecia essa parte, né, do meu pai. Mas depois, com o crescimento ali, a gente foi conhecendo, só que a droga sempre afastou a gente, né? Eu tenho um irmão mais velho, que é 2 anos mais velho que eu, e a gente não tem teve aquele contato com meu pai de brincar, de ir para um parque, né, o que eu tenho com meu filho hoje, com os meus filhos hoje, eu não tive com meu pai, né? Então eu aprendi, na verdade, o que não ser, né? Ao invés de ser o que ser um pai, entendeu? E aí, conversando com o Davi aquele dia, o Davi contando a história dele de libertação com as filhas ali, o que ele passou, eu falei assim, eu acho que a cabeça do meu pai era isso que o Davi tá falando e eu nunca entendi. Eu nunca tive essa conversa com meu pai. Então a droga, acho que prensava tanto ele ali, né, o inimigo, né, na mente dele, que ele não se abria com ninguém, né? E eu via nitidamente ali meu pai falando comigo. Não era isso que eu pensava e eu não conseguia falar com vocês. Eu não conseguia me abrir dessa forma com vocês. E eu julgava meu pai, né? Meu irmão mesmo ali, julgava muito, né? As atitudes dele, sem entender o que realmente ele passava, né? Porque às vezes ele foi na época do meu avô, né? Desde a infância dele, por isso que ele entrou nesse caminho. A gente não entende, né? Porque eu falei, a gente não conversava sobre, a gente nunca conversou sobre. E é uma das coisas que aconteceu, né? Eu falei, eu vim pra cá em 2021, meu pai tava super bem, né? Vivi isso com meu pai super bem. Em abril, eu cheguei aqui em agosto de 21. Em abril de 22, Deus levou meu pai. Meu Deus. Né? Tipo, meu pai ficou ruim uma quinta-feira, e eu tava numa escala com um missionário que veio pra cá, o profeta, né? O profeta Cunha. A Cunha. Tava numa escala de tocar quinta, sexta, sábado e domingo. Com esse profeta, ele ia pregar em 4 igrejas diferentes. A gente estava com o Ministério de Louvor acompanhando ele. Eu estava no ensaio numa quinta-feira, quando o pai ficou ruim. Aí na sexta também a gente estava ministrando. Foi uma videochamada que minha esposa fez com as crianças. Mas ele estava meio grogue ali de remédio e tal. Mas o médico falou que ele ia ficar bem, né? Que ele ia ter que mudar a condição alimentar dele ali e tal. Que seria uma nova vida, mas que ele ia ficar bem, né? Então, eu fiquei meio tranquilo naquele dia, né? Minha família falou com ele, eu não consegui conversar com ele. Mas na quarta-feira ele estava super bem. Isso foi numa sexta. E do sábado pro domingo, meu pai foi embora, né? E aí foi uma das dores, acho que é da maior dor que eu tive aqui em Curitiba. Que foi uma das coisas que eu falei muito com Deus na época. A gente estava passando dificuldade financeira, de faltar as coisas para nós. E de não ter enterrado meu pai, porque como ele tinha tomado muito medicamento naquele sábado, né, para poder suportar, o enterro tinha que ser em minutos ali, sabe? Não tinha como ir para São Paulo, né, e enterrar meu pai por videochamada. Acho que foi uma das piores sensações que eu tive em Curitiba. Meu Deus. Que é uma das coisas que eu falo, sei que eu não resumi bastante ali. Sim. Mas você chegar em um lugar onde você não tem trabalho, você não tem dinheiro, você não tem amigo, você não tem ninguém, aí o seu pai vai embora, você não consegue nem assistir o enterro, não consegue se despedir. E depois de tudo que a gente passou aqui. Mas, enfim, hoje eu entendo, né, muitos propósitos. Mas esse episódio, inclusive, igual eu falei, que mexeu muito comigo. Porque eu senti como fosse meu pai conversando comigo, sabe? E o seu pai aceitou Cristo? Sim, meu pai foi diácono por muito tempo na igreja, depois se desviou de novo. Nesse finalzinho ele estava afastado.
né? Que é o que a gente comentou já num podcast também. Você tocou ainda depois no dia, não foi? Não, no domingo eu era na escala, eu toquei, na né? escala, eu cheguei ainda, fui lá abraçar ele, falei, e aí, cara, como é que você tá? Ele falou, cara, o reino não para. Se eu não tocar, né? Tem vidas para ser alcançadas, a do meu pai se foi, mas quantas vidas eu posso ganhar? Eu tava no melhor lugar aquele dia. Aquilo que ele falou, eu nem lembro, mas ele falou aquilo para mim, cara, me matou aquilo me arrebentou. Ele falou, cara, o cara tá no luto do pai dele, ele falar assim, tá, meu pai se foi e tal, e quantas vidas eu posso ganhar hoje? Meu Deus, aquilo ali foi... É forte. E outros, vários episódios, né, que a gente passou, e esse foi um dos mais marcantes, né, igual eu falei, que citei, que foi, né, do meu pai. Senti meu pai falando comigo, sabe? Isso, acho que pra mim foi um dos mais... Nós estamos chegando já ao final, temos 10 minutinhos. Então, quero também ouvir o Jefferson, o que te tocou ali, um convidado, alguma mensagem que deu um start na sua vida. E em todas as áreas, né? Ou nenhuma específica. Tem várias, assim, a gente sempre fica assim, é que ele falou, cada episódio é um, assim, diferente, né? Mas eu teve uma em que específico pra mim, acho que falou muito comigo, foi a do Fabiano, né? O Fabiano, ele foi ex-presidiário e, tipo, essa entrega dele com as questões... No testemunho dele, ele fala, né? Que, tipo assim, quando ele foi abordado pela polícia e ele, tipo assim, tinha a opção de esconder tudo que estava acontecendo. Ele entendeu que Deus falou para ele entregar. E ele foi revelando tudo que ele tinha e tal. Ele acabou sendo preso, né? Por tráfico de droga. E aí, tipo assim, na hora assim, eu fiquei sem entender, mas pô, mas você sabia que você ia ser preso e, cara, você tinha opção, a polícia nem sabia que você estava com droga e você entregou tudo. Ele falou, eu ouvi uma voz falando aquilo comigo. E às vezes foi isso que me pegou bastante, né? Quantas vezes a gente omite de entregar aquilo que o Senhor pede para nós entregarmos, né? E ele entregou aquilo naquele momento, naquele instante, justamente porque ele queria passar por um processo de transformação. E eu muitas vezes na minha vida deixei de entregar aquilo que era para ser entregue para viver esse processo de transformação. E aquilo ali foi para mim um negócio que pegou muito, porque me fez passar assim no tempo que eu estava fora da igreja, né? Porque o que eu não queria entregar para retornar a Jesus? Eu trabalhava no segmento de comunicação secular e eu andava muito com artistas de nome, pessoas renomeadas, sim, de nomes e com cantores famosos. E era aquela coisa, essa galera tem tudo, né? Os caras têm dinheiro, tem tudo. Só que eles não tinham tudo. Faltava algo, faltava Jesus. E tem esse entendimento, esse discernimento que, tipo assim, cara, eu preciso realmente abrir mão de tudo que eu até agora construí para viver com Jesus de novo. Será que vale a pena? Era essa a minha percepção. E aí chegou nesse momento que eu tive que, não, vou largar tudo e vou voltar para a igreja, preciso buscar a Cristo. Porque eu fui, muitas vezes eu falo assim, confrontado, né, comigo mesmo em várias situações, e uma delas que me marcou muito foi numa casa noturna aqui de Curitiba, que foi a inauguração, casa cheia, uma balada assim que tinha muita gente, eu descendo pela escadaria do palco, uma pessoa chegou e falou, e pastor? Aquilo me arrebentou. Meu Deus. Aquilo me quebrou. Falei, caraca, mano. Eu fiquei com vergonha porque eu sabia que eu estava desviado. Sim. E aí eu falei oi, meio com vergonha, e corri para dentro do camarim. Fiquei lá e chorei bastante. Daqui a pouco tinha uma mulher varrendo lá. Eu posso entrar para varrer? Falei, pode. E ela varrendo, daqui a pouco ela começou a cantar ali uma coisinha que eu não entendi direito. Quando eu olhei, mulher de saia. Olhei de coque e falei, não, Deus, não. Uma ali agora, outra aqui, não. E daquele momento ela falou assim, moço, tem que te falar algo que Deus está me incomodando. Eu falei, ai, fala. Eis que te digo. E aí veio aquela irmã do coque, arrebentou comigo. Naquele momento eu falei, cara, isso aqui não vai me levar a nada. Eu preciso renunciar. E quando ele falou aquilo, aquele testemunho me fez lembrar aquilo que eu passei. Renuncia. Renuncia a si mesmo, renuncia a tudo que você tem para você viver aquilo que eu posso te entregar, que é muito maior do que o mundo está te oferecendo. Olha aí, que tremendo, hein? Pessoal, já estamos chegando ao fim. Quero que o Caio dê suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Passo o arroba de vocês e logo seguido o Jefferson, e nós vamos
para mais um término de um episódio. Quero agradecer a oportunidade aqui, a galera que está assistindo aí também, que siga aqui o canal do Salatiel, né? Que é uma bênção, que vai edificar outras vidas, né? Espero ter, né, trazido um pouquinho da minha história, que ajude alguém aqui também que vai assistir depois, né? O meu Instagram é Caio Zimmermann, né? Segue lá a gente lá, eu sou artista plástico, né? Sou professor de bateria também. Então, segue o podcast da gente também, Fala aí Podcast Oficial, né? O podcast lá. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, cara. Deus te abençoe. Amém. Para vocês que ficaram aí também, espero que possa edificar a sua vida. E para você que queira também conhecer um pouco mais ali referente ao meu Instagram, é Jefferson_Silva CMC. E com certeza, que vocês precisarem, seja uma oração, trocar uma ideia, estamos ali sempre abertos para poder falar do amor de Jesus em qualquer circunstância. Obrigado, galera. Obrigado, Gerson, Caio, a todos que estão aqui no estúdio. Muito obrigado pela presença de vocês, que enriqueceram muito, viu? Amém. Estou feliz de verdade, me emocionei, já chorei no começo. Eu sou muito emotivo, mas eu sinto isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Que Deus recompensa vocês 100 vezes Amém. mais. Amém. Eu não tenho como pagar, mas o Espírito Santo vai abençoar vocês de tal maneira Amém. que vai superar qualquer valor. Gente, se você gostou desse podcast, nos ajude compartilhando, se inscreva aqui no canal, tá bom? Fazendo assim, o YouTube entende que esse podcast está sendo relevante. E nós contamos com vocês. Como eu disse aqui, é tudo orgânico. E é com vocês aí, tá bom? Ei, eu também quero te dar uma notícia. Você que quer tocar. Um dia eu sonhei ser baterista, mas eu não investi na minha carreira. Você talvez quer cantar, quer tocar e não tem aonde. Eu tenho uma notícia para você. Tem a Escola de Música Fioli Music com o professor Jackson, tá bom? Está aqui aparecendo na tela aí. Liga para cá, agenda uma aula experimental. Ele nunca falou isso para mim, mas eu já falo, parei. Uma aula experimental, tá bom? Você vem aqui, você vai ver o método que ele usa, é sensacional. Também você, mulher, aí quer dar um talento nos cílios, na unha, tem o salão aqui, o estúdio da Pri Santos Naio, que é minha esposa. Vai lá também. Ajude ela e nos ajude, e ela vai te deixar mais bela que você está. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até o próximo episódio.